Olha, vamos viajar para a Itália do século XV. Pensa só, de um lado você tem todo aquele brilho da Renascença, sabe? Arte, cultura, uma explosão de criatividade. Mas, do outro lado, nas sombras, estão rolando conspirações e traições que podem mudar o rumo da história. É exatamente aí que Assassin's Creed Renascença joga a gente. Uma história que começa com uma vingança pessoal e se transforma numa luta gigantesca pela liberdade. Bora mergulhar fundo nessa trama? A gente está falando de um período assim, surreal. Uma explosão de arte e conhecimento como nunca se viu. Mas não se engane, por baixo de toda essa beleza de Florença e Veneza, o negócio era tenso. Tinha um jogo de poder super perigoso rolando entre famílias corruptas, sabe? Então era esse o cenário. Um lugar lindo de morrer, mas onde não se podia confiar em ninguém. A traição estava literalmente esperando na próxima esquina. Então, para começar essa história, a gente vai direto para o olho do furacão, para o centro de toda essa agitação cultural e política, Florença. É lá que a gente vai conhecer o cara que está no centro de tudo isso. E esse cara é Ezio Auditore. Pensa num jovem nobre, filho de um banqueiro super importante. A vida dele, era só curtição, privilégios, uns romances aqui e ali e, claro, umas boas brigas de rua. O futuro dele parecia tranquilo, sabe? Tudo no lugar. Só que não. Uma conspiração estava prestes a virar o mundo dele de cabeça para baixo, e de um jeito brutal, que mudaria tudo para sempre. E essa virada na vida dele começa da pior forma possível, com uma tragédia que vai redesenhar o destino de toda a família Auditore. De um dia para o outro, a vida boa acaba. A família Auditore vira alvo de uma armação. O pai do Ezio, o Giovanni, junto com os irmãos dele, Federico e Petruccio, todos eles são acusados de traição. E o pior, por alguém que se dizia amigo da família. O resultado é simplesmente devastador. Uma execução em praça pública. E o Ezio está lá, assistindo a tudo sem poder fazer absolutamente nada. É ali, naquele exato momento, que o jovem despreocupado morre. No lugar dele, nasce um homem movido por uma única coisa: vingança. E essa frase dele não é só uma promessa vazia, não. É um juramento. É o que vai colocar ele no caminho da Ordem dos Assassinos e revelar um segredo sobre o pai dele que ele jamais imaginou. E essa busca por vingança acaba arrastando o Ezio para dentro de um mundo que ele nem sabia que existia. Uma guerra secreta que está rolando nas sombras há séculos. E aqui está o coração de toda a saga, o grande conflito. De um lado, os assassinos. Para eles, o que importa é o livre-arbítrio, a liberdade das pessoas. Do outro, os templários. Eles acham que a paz só vem com controle total sobre tudo e todos. São duas visões de mundo completamente opostas, travando uma guerra que parece não ter fim. Depois de tudo aquilo, o Ezio não tem escolha. Ele pega a mãe e a irmã e foge para a vila da família, Monteriggioni. Lá, o tio dele, Mário, acolhe os três. E é o tio Mário que conta a verdade. A família Auditore faz parte da Ordem dos Assassinos. É aí que começa o treinamento. O Mário ensina o Ezio a canalizar toda aquela raiva, transformando o ódio em habilidade. Ele aprende a lutar, a ser furtivo, a se mover pelas sombras e, o mais importante, a seguir o credo. E esse é o famoso lema dos assassinos. Parece meio radical, né? Mas não é sobre criar o caos. É uma filosofia bem mais profunda. Nada é verdade quer dizer para não aceitar as coisas de forma cega, sabe? Para questionar, para buscar seu próprio conhecimento. E tudo é permitido significa que somos livres para fazer nossas próprias escolhas, mas também responsáveis pelas consequências. É a base de tudo que eles defendem. Mas para mim, uma das coisas mais geniais dessa história toda é como a jornada do Ezio se mistura com a história de verdade, com pessoas e eventos que realmente aconteceram. E olha, o Ezio não tá sozinho nessa não. Ele acaba fazendo uns aliados, digamos, bem famosos. Pensa só, Lorenzo de Médici, o chafão de Florença. Nicolau Maquiavel, um mestre da estratégia. E claro, o maior gênio de todos, Leonardo da Vinci. Cara, a amizade do Ezio com o Leonardo da Vinci é sensacional. O Leonardo não só ajuda ele a decifrar os códigos antigos dos assassinos, como ele pega esse conhecimento e cria coisas. Ele melhora o arsenal do Ezio de um jeito incrível. Aquela segunda lâmina oculta, a lâmina com veneno, até uma pistola escondida, tudo invenção do gênio da Vinci. E o cenário não é só um cenário. As cidades de Florença, Veneza, elas são recriadas de um jeito tão detalhado que é de cair o queixo. A arquitetura, os telhados altos, os canais, tudo isso vira um verdadeiro parque de diversões para as habilidades do Ezio. É quase como fazer um tour virtual pela Itália da Renascença, mas com muito mais ação.
E essa mistura de ficção com realidade chega no auge com a famosa conspiração dos Pazzi. Isso aconteceu de verdade, tá? Em 1478 tentaram mesmo assassinar o Lorenzo de Médici. Na nossa história, a família Pazzi, que já era rival dos Médici na vida real, virou um dos alvos principais da vingança do Ézio. E o mandante de tudo isso, ninguém menos que o grão-mestre templário Rodrigo Borgia. Um cara que, historicamente, virou o Papa Alexandre VI. Imagina só a escala da conspiração. Mas no fim das contas, o mais importante aqui não é nem a conspiração em si, é a transformação do Ézio. É ver como essa jornada muda ele por completo. Porque, vamos combinar, no começo, o Ézio é puro ódio, é só vingança. Cada pessoa que ele caça é um passo para vingar o pai e os irmãos. Só que aos poucos a ficha vai caindo. Ele percebe que o buraco é muito mais embaixo, e a motivação dele muda. Deixa de ser algo pessoal e vira uma causa maior, lutar por justiça, proteger a liberdade de todo mundo da ameaça dos templários. Então essa caçada toda vira também uma jornada para dentro de si mesmo. O Ézio precisa lidar com a própria raiva, aprender a controlar seus impulsos e a entender a diferença sutil entre fazer vingança e fazer justiça. É esse processo que transforma aquele garoto impulsivo num líder de verdade, muito mais sábio. E a história dele não para por aí não. Nas continuações, a gente vê o Ézio se tornar o grande mestre da ordem, reconstruindo a Irmandade em Roma, viajando até Constantinopla atrás de mais conhecimento. A saga completa dele é a história de como um homem se torna uma verdadeira lenda. E tem aquela frase, né? Requiescat in pace, descanse em paz. Ele fala isso depois de cada assassinato importante e vira a marca dele. Mas não é com um ar de vitória, sabe? É solene. É como se ele reconhecesse o peso do que está fazendo. É um último rito para o inimigo, mostrando que aquilo, para ele, é um dever. Não é prazeroso. No final, a jornada do Ézio deixa a gente com uma pergunta bem forte na cabeça. Ok, ele conseguiu justiça, mas e o custo disso tudo? O caminho foi cheio de morte, de perdas. Fica a questão, até que ponto um objetivo nobre justifica os meios que a gente usa para chegar lá? É uma reflexão que vai muito além da história, né? Fica pra gente pensar,